Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da IGAC e talvez fazer aqui alguns pontos prévios. O primeiro é que, agradecendo de facto a sua vinda cá para prestar esclarecimentos sobre um caso concreto que é objeto do requerimento do PAN, gostava de o tranquilizar. Nós não estamos a fazer uma avaliação de desempenho da IGAC e, portanto, não se sinta, quase que parece, pelas perguntas que aqui são colocadas, mas também não é uma competência nossa, nem me parece sequer que seja elegante fazê-lo. Depois temos uma questão sobre premissas. Parte-se aqui de uma premissa de que houve uma prática ilegal e parece-me também ter ficado esclarecido pela sua intervenção inicial que não houve nenhuma prática ilegal e, portanto, só por essa razão diria que o requerimento perde a sua substância. Uma outra nota sobre, então, se não se trata de uma prática ilegal, o que é que nós estamos aqui a discutir? Nós, na verdade, estamos aqui a discutir um conjunto de ideias muito legítimas que dois grupos parlamentares, concretamente o grupo parlamentar requerente, o PAN, e agora o Bloco de Esquerda que subscreve, têm sobre o que deve ou não deve ser a atividade tauromáquica, mas que não encontram respaldo na lei e também não encontram respaldo na competência da IGAC, o que mais uma vez, por si só, devia pôr fim a este requerimento. Ainda assim, também devo dizer que há a boleia desta ideia de que queremos salvaguardar as crianças e adolescentes de 16 anos. Na verdade, o que estamos aqui a discutir é o fim da atividade tauromáquica e sejamos claros, não é? Eu acho muito bem que determinados grupos parlamentares pugnem por esse fim, porque é isso que entendem, mas escusamos de instrumentalizar as crianças, que é aquilo precisamente que acusam no requerimento e, portanto, mais uma vez, por essa razão, este requerimento perde a sua substância. E, portanto, para lhe deixar algumas perguntas relevantes e em matéria que vem exposta neste requerimento e que o traz até aqui, eu leio que uma das factos que é trazida à colação é a exposição de crianças à violência das touradas é um problema muito grave, porque em 21 de novembro de 2020 uma criança portuguesa que frequenta uma escola de tauromaquia de Vila Franca desmaiou durante um festival tauromáquico no México. Eu pergunto se por acaso a IGAC tem uma atuação e uma competência tão longínqua, transnacional, que lhe permita atuar também sobre o que se passa no México. Eu quase que adivinho a resposta, mas uma vez que o facto é trazido ao requerimento, eu perguntava se o Sr. Inspetor pensa que a sua competência se estende a territórios não nacionais. E gostava também de lhe perguntar, no que diz respeito ainda também ao que vem escrito no requerimento. Diz o requerimento que a IGAC tem recebido dezenas de denúncias de ilegalidades desta natureza ocorridas em vários pontos do país, inclusive de acidentes com crianças que atuaram ilegalmente em praças de touros, e eu gostaria de saber se isso é verdade e então que acidentes são estes e quantas crianças foram vítimas de acidentes em práticas ilegais em praças de touros e nessa matéria concreta, se a IGAC tem de facto esse conhecimento, como é que tem atuado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões foram muitas que se cruzam e eu vou tentar ser mais sucinto ou telegráfico relativamente a algumas delas. Primeiro dizer que o espetáculo foi autorizado nos termos legais e regulamentares, o processo de licenciamento correu com toda a normalidade, foram designados para o espetáculo os delegados técnicos tauromáquicos, diretor de corrida, médico veterinário, e o espetáculo propriamente dito iniciou-se às 15 horas, terminou às 19 horas e cessou a função dos delegados técnicos tauromáquicos nas atribuições que lhes estão cometidas. Por isso, a IGAC, quer através dos delegados técnicos tauromáquicos, quer através, oficiosamente, não teve conhecimento de que qualquer incidente ou de qualquer eventual acontecimento pudesse suceder para o espetáculo, pela simples razão de que os delegados técnicos tauromáquicos terminaram a sua função no final do espetáculo. Pois há uma série de questões que se cruzam, que têm a ver com a parte dos menores, desde com a parte da assistência dos menores de 12 anos a espetáculos tauromáquicos. Dizer sobre isso que a classificação etária, de acordo com o que existe hoje na legislação, é uma interdição relativa, ou seja, é um instrumento de recomendação que pode ser ultrapassado com a presença de menores dos pais, que forem acompanhados pelos pais ou por adultos devidamente identificados. Isto é transversal a todos os espetáculos de natureza artística, incluindo os espetáculos tauromáquicos, e como tal, em bom rigor, os menores até aos 3 anos, desde que nestas condições preenchidas, podem assistir a espetáculos culturais de qualquer natureza. Houve questões relativamente à parte das denúncias. A IGAC, de facto, não tem conhecimento de acidentes com crianças em espetáculos tauromáquicos e sobre isso dizer, quer relativamente à parte dos amadores, quer à parte dos profissionais,
Reafirmo que a IGAC não autoriza qualquer espetáculo tauromáquico em que esteja prevista a atuação de menores que não cumpra escrupulosamente as questões que estão previstas na Lei 31/2015 e que diz respeito à participação, à autorização da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Dizer ainda que relativamente a outra questão que nos foi posta, que tem a ver com a parte da idade mínima e dos amadores poderem ou não atuar, obviamente que isso são matérias que estão, obviamente, no domínio da opção política ou legislativa e, obviamente, que não cabe à IGAC opinar ou pronunciar sobre isso. Em relação aos autos de contornação que terão sido levantados, este ano está a ser feito ainda um levantamento, sendo que é um ano também atípico, tal como foi o ano passado, uma vez que o número de espetáculos tauromáquicos foi diminuto, mas eu não queria deixar de dizer que a atividade tauromáquica será daquelas que têm mais fiscalização, quer através dos próprios delegados técnicos tauromáquicos presentes nos espetáculos, quer através das equipas de fiscalização. Será provavelmente o tipo de espetáculo que é mais fiscalizado pela IGAC. Dizer que o ano passado cerca de 60% a 70% dos espetáculos foram todos com equipas da IGAC para o terreno e este ano o mesmo está a suceder. Dizer também que, relativamente a questões que têm a ver com o eventual conhecimento, com o procedimento em si, que há de facto um relatório de ocorrências que é feito no final do espetáculo e que não tem qualquer menção, nem faz qualquer referência, obviamente, àquilo que não conhece e que, obviamente, o diretor de corrida não pode fazer menção àquilo que não conhece, nem que sabe que vai acontecer e, como tal, o relatório de ocorrências circunscreve-se ao espetáculo propriamente dito e a todos aqueles momentos que antecederam o espetáculo. Como disse inicialmente, iniciaram-se os procedimentos às 9 da manhã para depois culminarem no final do espetáculo às 19 horas. De todos os elementos que nós recolhemos, nós tivemos a preocupação de até de fazer um processo de inquérito relativamente a estes factos e confrontar, no fundo, todos os elementos juizados necessários para poder apurar o que é que efetivamente sucedeu e, obviamente, concluímos no sentido que estou agora aqui a transmitir. Sendo que, como referi inicialmente e torno a frisar, e aqui deixo absolutamente claro que a IGAC fiscaliza espetáculos tauromáquicos, a competência não se presume e todo o tipo de eventos, e muitos deles que são objeto de denúncia, não são eventos tauromáquicos, são eventos que ocorrem, eu nunca afirmei que havia práticas ilegais, se o deputado falou nisso, eu não afirmei nenhuma prática ilegal, são eventos ou acontecimentos que decorrem onde há, no fundo, a intervenção de reses bravas. Isso não faço qualquer tipo de qualificação sobre isso, apenas digo, como já referi, que a IGAC não compete, à margem dos espetáculos tauromáquicos, fazer a fiscalização daquilo onde intervêm reses bravas. Outras entidades que a senhora deputada bem conhecerá terão esse âmbito de especialidade e terão habilitadas para esse efeito. Posto isto, eu penso que, no geral, tentei responder às questões que foram colocadas, sendo que, obviamente, 10 minutos é um tempo curto para a quantidade de questões que, obviamente, exigiriam um debate mais longo. Também dizer, obviamente, que a IGAC só tem competência ao nível Portugal continental, não tem competência sobre as regiões autónomas, muito menos o terá ao México em relação a atividades ocorridas no México. Muito obrigado.